Senhor, temos a certeza que no momento que colocamos a caneta nesse papelzinho e trouxemos aqui, Senhor, o Senhor já sabia o que queríamos, Senhor. Portanto, o Senhor já sabe o que precisamos, o que necessitamos. Mas mesmo assim, Senhor, eu quero lhe pedir que olhe com carinho, Senhor, todos esses pedidos que aqui se encontram, Senhor. Derrame bênçãos grandiosas sobre cada pessoa que se levantou para colocar este pedido aqui, Senhor. Receba, Senhor, com toda a graça, com todo o amor que nós sabemos que Tu tem por nós, Senhor. Que somos preciosos para Ti, Senhor. Que o Senhor quer o melhor para nós. Que tudo que o Senhor faz na nossa vida, Senhor, são para suprir as nossas necessidades, o que realmente precisamos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome do Seu Filho amado. Amém. Agora nós vamos para o momento de ofertório, onde nós trazemos as nossas ofertas, né, para Deus. E de acordo com a palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que nos fala assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então, diante disso, vamos fazer as nossas ofertas. Amém? E vamos estar cantando com o hino 125. Amém?
antes de começarmos a palavra, chamar os jovens, os pré-adolescentes, né, os adolescentes e as crianças, que eu acho que já não tem assim muitas crianças. Tem alguns que são pequenos, mas já está em uma certa idade. Então, vamos orar, irmãos. Eu vou pedir para que, está vendo? Tem adolescente aqui, está vendo? Então, vou pedir aos irmãos que estendam as mãos para que nós abençoemos estes jovens, que é o futuro da igreja. Né? Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, tuas bênçãos, Senhor, sobre estas vidas, Pai, sobre estes jovens que são o nosso futuro, Senhor, o futuro da tua igreja. Abençoa também Jailene, a nossa professora, Senhor. Coloca a tua mão sobre ela, que ela possa, Senhor, transmitir com todo amor e carinho a tua palavra, Senhor, que possa abrasar o coração destes jovens, Senhor, para que sirvam sempre a ti, não se desviando do teu caminho, Pai. É o que te pedimos, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Hoje vamos falar na palavra do Senhor aquilo que movimentou toda a Europa no século XVI e que nós somos frutos disso. Hoje vamos quebrar alguns paradigmas e vamos criar outras confusões. Porque a história, ela é um pouco, como é que posso dizer, conflitante e um pouco perigosa. Nós vamos falar da reforma, nós vamos falar de Martinho Lutero. Só que muita gente acha que Martinho Lutero levantou de manhã com raiva da igreja e falou: vou fazer 95 teses e vou dizer contra a igreja. Não foi bem assim. Isso foi um processo. Mais ou menos uns 300 anos antes, nós já vamos ter algumas efervescências. Mas antes, vamos passar um vídeo que o pastor indicou para estarmos entendendo um pouquinho sobre quem foi Martinho Lutero e o que ele fez. Você sabe o que é Pernambuco? Adivinhe qual é a figura mais límpida da história da Pernambuco? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comparar Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava ver a história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico, porém vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos e se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam, os mais antigos ensinavam os novatos. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias, como se isso não fosse ruim o suficiente. Depois desses, eles levantaram outros e cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando. Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: hoje vocês assam um ganso, referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar. E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero, e ele destruiu a tirania da igreja católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado.
Mas um dia eles se encontram em uma tempestade, raios por todo lado. Temendo ser atingido por um, e jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Um tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a ler. Ele teme aquele Deus que conheceu a tempestade e fica com uma dúvida atormentadora. Como posso me assentar com Deus? Então, ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo ao sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente, é isso que toda religião fala. Seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. Isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar a Deus, mas que Deus no céu deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crê, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro temos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados em Jesus. E então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando o sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficar em kits com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar kit com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizada em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com o seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás das coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele fala uma frase que mudou a Europa e o mundo: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso, não irei negar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução clerical: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais Papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo, os que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido, traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer, e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras, ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de ter informação, ele te dá gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou o próximo evento. E o resultado
é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia, nós não conhecemos. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você viverá melhor do que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Se você quiser ver mais desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Talvez você nunca tenha ouvido essa matéria, ou talvez já tenha ouvido, mas de qualquer forma esperamos que esse vídeo tenha sido proveitoso. Nós aqui temos um resuminho, mas na realidade começou muito antes, começou 300 anos antes de Lutero. Muita gente, eu já ouvi muito metodista falar, é da Alemanha. Nós não temos nada com isso, porque a nossa denominação, ela deriva da Inglaterra. Ledo engano. Em 1376, na Universidade de Oxford, tem um homem chamado John Wycliffe. Esse John Wycliffe é um doutor da lei, ele é doutor em teologia, e nessa data de 1376, ele traz a público um tratado que ele faz. Esse tratado chama-se Summa Theologiae. E essa Summa Theologiae, não confundir com a Summa Teológica de São Tomás de Aquino, ele vai proferir 18 teses a respeito de como a igreja está agindo. E o que está agindo? Nós vamos ter uma série de corrupções. Primeiro, o dinheiro que eles extorquem das pessoas. Por quê? Além da questão que existem durante a Idade Média, várias taxas. E a igreja tem duas taxas muito importantes. A primeira delas é o dízimo, que todos têm que pagar, que é 10% da produção. E tem também o chamado tostão de Pedro. Esse tostão de Pedro também é 10%, mas não confundir com o dízimo. Porque esse tostão de Pedro vai para a igreja local. Então, o indivíduo paga 20% para a igreja, 10% obrigatório que vai para Roma e mais 10% para a sua igreja local. Então, ele paga 20%. E não sendo só isso, a igreja ela cobra várias simonias. O que é simonia? Vamos lembrar aquela passagem bíblica em que Simão, o mágico, vai pedir para Pedro que lhe deu o dom de cura, ele deu o dom de expulsar demônios, porque ele ia pagar. Então, são coisas que a igreja acaba cobrando do indivíduo sem ser necessário. Batismo, missas, funerais. Então, a igreja começou a cobrar várias simonias. Você precisa de uma bênção? Olha, qualquer qualquer depósito será bem-vindo. Então a gente faz. Então, nós estamos vendo, ultimamente, nós vemos algumas coisas, qualquer semelhança não é mera coincidência. E tem outro detalhe, havia nepotismo. O que é nepotismo? Eu, por exemplo, sou uma pessoa de posse, sou uma pessoa do reino, e coloco alguém da minha família para ser o ministro, alguma coisa. Então eu tinha o cardeal sobrinho. Os sobrinhos dos papas podiam ser nomeados cardeais. E sem ter qualquer estudo teológico, qualquer coisa. Meu sobrinho, olha, vem cá. Então, meu sobrinho passa a ser um cardeal. E várias dessas coisas. E a igreja católica na Inglaterra estava extorquindo demais. E esse indivíduo, John Wycliffe, ele faz essas 18 teses. Mas ele não foi morto na fogueira. Por quê? O caos da igreja na época estava tanto que a igreja tinha 3 papas ao mesmo tempo. Um em Roma, um em Avignon, na França, e outro que estava sendo eleito. Então, eram 3 papas, era uma briga onde ficaria a sede, porque a sede teria saído de Roma, e isso desviou para que o Wycliffe não fosse morto. Ele morreu em 1386 de um ataque de AVC.
segundo os historiadores. E bom, só que as ideias de Wycliffe passaram para a Europa. E neste ínterim nós vamos ter o Jan Hus, que da Boêmia, é uma região ali próxima à Alemanha, seria hoje o que seria a República Tcheca, essa região, ele absorve essas ideias. E outro indivíduo, Savonarola, que era um padre dominicano, que também absorve essas ideias e começa a fazer as suas modificações e começa a divulgar ideias semelhantes. Só que ali a igreja, para resolver essa questão dos papas, em 1414, ela convoca um concílio, um novo concílio chamado Concílio de Constância. Esse concílio de Constância, na cidade de Constância, na Alemanha, ela então resolve essa questão papal e resolve que estes indivíduos, Savonarola, João Hus e o Wycliffe, são considerados hereges. Portanto, todos têm que morrer na fogueira. Lembre-se que eu falei que em 1386, João Wycliffe morre. Eles fizeram exumar o corpo, queimar os ossos e jogar as cinzas no rio Swift. Por quê? Mas exumar quem já está morto, matar quem já está morto, isso, gente, é algo de terror. Por quê? Porque para o povo, se você tira algo que é sagrado, o outro é sagrado, você mexe com alguém que está morto, você exuma e queima, meu Deus, o que fará comigo que estou vivo? É uma forma de acalmar o povo. Então vamos lá. As ideias de João Hus, as ideias do Wycliffe passam também para Martinho Lutero. Lutero, ele fica, a primeira e única vez que ele sai da Alemanha, ele vai para Roma para buscar relíquias. Isso é uma coisa muito interessante que a Igreja Católica tem até hoje. A veneração a relíquias. O que são relíquias? Segundo o Ristow, o Ristow que fala coisas assim fantásticas, que ele está mostrando museus, essas coisas, diz que a maior coleção de coisas estranhas era de Frederico III, que era praticamente, ele era eleitor da Alemanha, do Império Sacro-Santo Germânico. E lá nessa coleção dele, ele tinha várias relíquias. Pedaço da cruz de Cristo, o leite da Virgem Maria. Nossa, já pensou? Ter leite da Virgem Maria? Gente, como é que fizeram para ordenar? Bom, deixa eu falar. Mas, então, vamos lá. São essas coisas que a Igreja Católica venerava. E Martinho Lutero foi, junto com outro monge, para buscar relíquias, porque quanto mais relíquias, você tinha mais gente vindo para venerar essas relíquias, e mais gente vindo, você tem um comércio local, e você tendo um comércio local, você tem mais dinheiro. Portanto, apesar de Frederico ser o homem sério de Deus, mas era a cultura da época. Quando Martinho Lutero chega, ele vê aquele Fausto, aquela exorbitância de realeza dentro da igreja, ele vem desaforçado, ele vem infeliz. E ele começa a pensar. E aí ele abre aqui em Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui então, com muito jejum, muita oração, Deus lhe abre os olhos e ele começa a escrever e a observar aquilo que a igreja faz. O ponto máximo foi quando o monge Tetzel veio com as indulgências. Por quê? Porque o Papa Leão X, ele estava construindo uma basílica, uma fantástica e monstruosa. Já ouviram falar na Basílica de São Pedro? Está no Vaticano? Pois é, aquela lá.
ele foi construir. Só que ele precisava de dinheiro. E o que ele fez? Vamos vender indulgências. O que são as indulgências? Indulgências são papeizinhos, deixa eu tirar essa aqui. São papeizinhos, como vocês viram, certificado ali, e está escrito assim: por tanto tempo, dependendo do valor que você paga, você tem isenção dos seus pecados, por 1 hora, 1 mês, 1 dia, 1 ano. Então, durante 1 ano, se você der não sei quantas 10 mil coroas, você está livre de pecados. Oh, que beleza! Você pode matar, roubar, você pode fazer o que quiser, mas você estará livre de pecados. Tem até uma história engraçada, né? Ele disse que Tétzio foi abordado por um indivíduo e falou: olha, esse tanto de dinheiro que eu tenho, dá para quanto tempo de indulgência? Porque eu vou cometer um pecado agora. Eu falei: olha, dá para 1 hora. Ah, então tá bom. Chegou para Tétzio e falou: então, aqui está o dinheiro. Então eu posso cometer o pecado? De dar o Tétzio, dar indulgência para o indivíduo? Pode cometer o pecado. Isso é um assalto. Roubou o Tétzio. Não sei se isso é verdade. Roubou o próprio Tétzio. Então, ele está livre de pecado. Ele roubou o livre de pecado. Aí vem a história: o ladrão que rouba lá não tem 100 anos de pecado. Bom, mas ele estava com indulgência. Então, meus irmãos, as ideias de Lutero começaram a premiar tudo. Aquela reunião que vocês viram, estava escrito Worms em cima, é a dieta de Worms. Essa dieta reuniu o imperador, se eu não me engano era Francisco V, o imperador. Ele estava tomando conta do Império Sacro Santo Germano, mas ele era da Espanha, e junto com o Papa da época, Leão X. E nesta dieta de Worms foi promulgado o edito em que Martinho Lutero poderia ser morto por qualquer um, sem problemas, que ninguém estaria em pecado se matasse o Martinho Lutero. E que todo aquele que pregasse, que falasse das ideias de Martinho Lutero, seria morto e mesmo seria fogueira. Então, por isso, não se expandiu muito o luteranismo, como a gente vê que se expandiu o calvinismo e tal. Então, ficou restrito praticamente na Alemanha. Mas, enquanto isso, os turcos estavam invadindo a Europa. E o Francisco V teve que levar as tropas e acabou ficando num certo marasmo. Por isso que Martinho Lutero, depois que ele foi aprisionado lá pelos seus amigos e levado a sequestro, e foi dado como morto, ficou calma a situação, ninguém falou nada, e durante 10 meses ele conseguiu traduzir o Novo Testamento. Muita gente fala, a Igreja Católica fala: Martinho Lutero tirou os livros da Bíblia. Não é bem assim. Não é bem assim. Eles estavam influenciados por Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã dizia: há de fontes. O que quer dizer isso? Voltemos às fontes. E quais são as fontes? Por que não foi usada a Bíblia de São Jerônimo, que é a Vulgata? A Vulgata tem 8 livros a mais. Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, Livro da Sabedoria, e assim vai, tem mais alguns livros aí. Então, são 8 livros que não é que Martinho Lutero tirou. Quando ele foi para as fontes, de acordo com o Erasmo de Roterdã, ele foi realmente ver o que o judaísmo estava falando, que são as fontes. Só que, no século I,